a Prefeitura Municipal de Macaé, os órgãos que têm a ver com o que a gente está discutindo aqui, eles foram devidamente convidados a participar dessa reunião. A coordenação do TSU foi convidada a participar, o secretário de administração, como também a justificativa toda estava girando em torno de recursos, tal, todos os órgãos também que diz respeito a isso também foram devidamente convidados para vir aqui estar fazendo essa discussão com a gente. Infelizmente, nenhum representante da Prefeitura veio aqui fazer essa discussão e tentar aqui estabelecer alguns acordos e procedimentos. Eu sou um aluno que estudo à tarde e sempre tive o acesso ao ônibus que saía daqui 10h30, chegava meio-dia em Campos e saía de Campos às 16 horas, às 18 horas, isso. E quando eu fui fazer a minha reinscrição, eles alegaram que esse ônibus tinha sido cortado por corte de gastos. Como o meu setor era o que tinha menos gente, era o que tinha sido cortado por corte de gastos e que eu teria que ser inscrito no ônibus que saía daqui 5h45 ou no ônibus que saía daqui 4h30. Eu escolhi o de 5h45 porque eu estudo 2 horas da tarde, não ia perder aula. Se todos moramos 3 anos na cidade, 3 anos colaboramos com impostos. Então, inerente à crise de petróleo, o dinheiro do TSU, supomos que é um dinheiro dos nossos impostos que estão sendo reinvestidos agora no momento que a gente precisa. Vale lembrar também que quando nos formarmos, voltaremos a Macaé e fortaleceremos ainda mais a mão de obra. Ou seja, colaboramos antes e vamos colaborar depois. Então, nós não admitimos que nenhum ônibus fosse cortado para ninguém e que nenhuma inscrição nova fosse detida para ninguém. Porque são argumentos inviáveis. Assim como vocês escutavam aqui a nossa deliberação, a nossa conversa aqui sobre o transporte escolar aqui em Macaé, eles fizeram algo então parecido. Cortaram o ônibus e aí disseram o seguinte: os antigos, quem já era do transporte social universitário até o ano passado, vai poder se recadastrar. Sendo que, diante dos cortes, obviamente algumas linhas e horários deixarão de existir e você vai ter que se readequar no que ficou. E os novos usuários que chegarem lá para se cadastrar não vão aceitar mais. É isso, a situação de momento essa. Sim, a situação de momento é essa, fora que se nós formos escolher o ônibus da noite ou da tarde, ou da noite ou da de manhã, porque o da tarde foi cortado, esses ônibus que eram da manhã e da noite, que eram os de maiores fluxos, vão ter maiores fluxos ainda. Porque se o ônibus dos estudantes da tarde foram cortados, não iria sobrar vaga para todos. E como é que resolver lá com os estudantes quando a gente visse que não ia ter vaga para todo mundo? Quem ia ter que descer? A gente não pode deixar ninguém para trás. Não poderia ter corte de ônibus. Entendeu? Essa é a nossa indignação. E também a indignação dos alunos que pegam o ônibus das 10h30 com as péssimas condições de transporte. Se o ônibus da empresa Fiel, que era a prestadora de serviço deste horário, fosse parado pela polícia rodoviária, ele não andaria mais, porque não estava em condições rodoviárias adequadas pela lei. Não tinha cinto de segurança, algumas janelas não fechavam e quando chovia na gente. Alguns ônibus tinham baratas, inclusive várias pessoas já mataram baratas. Vocês aqui é exemplo para aqueles outros jovens, né, que às vezes está na ociosidade, está parado lá, né, quando vocês se formam, essa maneira que o público vê os nossos jovens que estão com vontade de estudar, porque não é fácil não. Futuramente, depois que resolver esse problema que é prioritário, o problema de colocar todas as linhas em funcionamento, a gente fazer as inspeções nos ônibus. A gente vai na garagem, ver quais são os ônibus que estão fretados e nós vamos fazer uma inspeção técnica. No caso, eu utilizo o ônibus da manhã para poder chegar ao IFE e volto às 6 horas. O problema
conosco é na volta das 6 horas, que todos esses problemas relatados que o Luiz relatou, nós passamos a coordenação. Nós ligamos, pediram para mandar e-mail, nós mandamos uma semana. Na semana seguinte também, e na outra, e na outra. Só que isso não saiu dos e-mails. Eu queria deixar claro que a gente já reclamou sobre isso com a coordenação do TSU. O segundo problema, como eu sou aluna do integrado, eu só posso me cadastrar em um horário. Eu me cadastro às 5h45 pela falta de vagas no ônibus. Segunda-feira não tem lugar para todo mundo no ônibus, porque há mais de 46 cadastrados nesse horário. Nem sempre a empresa Fiel consegue mandar 2 ônibus e algumas vezes alunos ficam de fora do ônibus. Por isso, eu preciso ter a carteirinha de 5h45. Eu não tenho como me cadastrar nos 10h30 e garantir esse ônibus, porque a coordenação sempre fala pra gente, no período de férias, que o ônibus não vai voltar. E esse ano não voltou. A necessidade de não poder somente o cadastro manhã, tarde ou noite. Na situação dela, ela deveria, no caso, poder se cadastrar na ida às 5h45 e 6 na volta. Eles teriam que melhorar essa logística. Se ela tem aula de 7 às 6, por que ela tem que colocar na carteirinha dela que ela volta meio-dia? Não tem como ela voltar meio-dia. Então, é uma pauta também que a gente está querendo colocar essa questão de a gente poder se cadastrar no horário de ida e no horário de volta, e não no turno. E outra coisa que eu queria acrescentar é a respeito do corte que houve essa semana, desde semana passada. Eles simplesmente cortaram todos os ônibus, todos os horários, além de falar que de 10h30 não voltaria, falando que o de 5h45 e o de 4h30 voltariam só após o carnaval. Isso é um absurdo, porque a gente tem aula desde semana passada, a gente está perdendo aula, eles não avisaram e a gente não pode simplesmente, nem todo mundo tem a condição de simplesmente se desdobrar, pagar mais de R$60 de passagem por dia para ir voltar. Além de que o último, no período noturno no caso, o último ônibus que volta de lá é às 10, que sai do Shopping Estrada. Quem estuda longe, a aula acaba às 11, impossível chegar lá às 10 horas, ou seja, você chega lá na faculdade atrasado para sair cedo, além do dinheiro que você gasta. E muitos alunos também não podendo ter o cadastro, tendo que se desdobrar para poder arrumar um apartamento lá porque passou na faculdade, outros não têm condição mesmo, estão abrindo mão. Então, a gente não vê assim uma explicação por que cortar esse ônibus agora. É um absurdo mesmo, a gente está sem ir para aula porque simplesmente cortaram. E, por exemplo, a questão dos itinerários, que são itinerários que duram 3, 4 anos e não dá para continuar. Aluno que chega atrasado na faculdade e outros que chegam cedo demais. A gente acha assim que de 6 em 6 meses tem novos alunos, saem muitos, então de 6 em 6 meses o itinerário tem que ser revisto. Na volta também, na ida, tem muita gente que fica muito longe de casa. É lógico que a gente não quer mordomia, não quer parar na porta de casa, mas é desnecessário às vezes a gente parar 4, 5 ruas da nossa casa 1h da manhã. A gente sabe que a segurança em Macaé hoje é super precária, não tem condição. Vocês, quem conseguiu, por exemplo, você já era aluno antigo, aí você conseguiu se recadastrar. Sim. Só que o seguinte, nessa semana agora, por exemplo, você, mesmo tendo conseguido se recadastrar, eles tendo dito que teria o tal e tal horário que o que você escolheu, não teve ônibus. Não. Porque teve esse problema também. Então você conseguiu, você fez o recadastramento, a aula voltou e eles não colocaram o ônibus para funcionar, dizendo que só vão botar depois do carnaval, sendo que sua aula já começou. Porque eu já fui lá no TSU só essa semana mais de 5 vezes. Eu liguei, eu falei, tá, meu recadastro está feito, eu tenho aula hoje, e aí? Sinto muito, só dia 23 tem aula. E é um absurdo ele chegar ontem pra gente na cara dura e falar que não sabia que estava tendo aula. É falta de compromisso total. Fazer novos cadastros, se ele garantir que não vai ter corte de ônibus. Se ele não garantiu novos ônibus, ele está abrindo um novo cadastro para tentar diminuir a temperatura da panela, não é para resolver o problema. E eles alegaram ontem que, mas o Salazar esteve aqui conversando com a gente ontem e mostrou a lista de 50 recadastrados. Como isso no ano passado tinha 1.700?
eles acham que a gente é bobo, só pode, porque o pessoal ligou pro TSU, não, o recadastro tá disponível, mas vem só semana que vem, que no caso a partir de ontem, porque a gente não tem o selo para colocar na carteirinha. Aí ele vem dizer que quase ninguém foi, que ninguém está interessado, mas eles mesmos disseram para a gente não ir. Então eles ficam achando que, tipo, vão enganar a gente. Aí fica... Como funciona para atender essa demanda, mais ou menos? Porque aí é possível fiscalizar quem de fato está interessado. Se evita divulgações como a que aconteceu ontem na reunião e dizer que só tinha 55 interessados no programa, quando na verdade quem está dificultando as inscrições é a própria gestão, é o Poder Executivo. Então, assim, eu duvido, pelo que vocês estão colocando, o processo, o uso já foi muito maior. Então, assim, eu duvido que se essas inscrições fossem feitas em critérios claros, né, e sob a fiscalização dos usuários do serviço, se apareceria tão poucos interessados, porque a gente também tem notícias que todo mundo conhece que alguém que tentou e não conseguiu. Eu queria falar com relação ao cadastro dos novos alunos, que ontem o secretário, né, disse para a gente, está registrado em vídeo, ele garantiu que os recadastrados terão vaga assegurada no transporte, mas que os cadastrados, os novos cadastrados, ainda não está certo. Eu creio que isso é muito contraditório, porque na sexta-feira, foi sexta-feira, às 5h09 da tarde, a Prefeitura lançou uma notícia no seu site dizendo que o cadastro começaria amanhã. Coincidentemente, às 5h09 da tarde, os atuais cadastrados no transporte estavam na Praça Veríssimo de Melo se organizando para haver uma manifestação. E é contraditório por quê? Porque a Prefeitura divulga a notícia do recadastro no início da semana, divulga a notícia do cadastro na sexta-feira, no final da semana, mas não resolve ainda a questão do ônibus. Como é que você garante recadastro e cadastro se só fomos resolver a questão do ônibus praticamente ontem? E a cada hora que nós fazíamos algum post no Facebook para todos, que saía no meu Facebook, mas na verdade eram todos nós que escrevíamos, fazendo questionamentos, a Prefeitura ia lá em algum veículo de mídia e colocava uma notícia para desvalidar tudo que a gente falava. É impressionante. Foi isso no Diário da Costa do Sol, sexta-feira, foi isso no Diário da segunda-feira e isso hoje. Entendeu? Isso é um 17 milhões trabalhando. São 17 milhões trabalhando, enquanto a gente quer 3, 4, 5 milhões para o transporte e a Prefeitura não tem. Eu comecei a faculdade esse ano. Você não conseguiu fazer nada até agora, está nesse jogo de empurra aí. Estou gastando R$60 por dia. Para ir indo e voltando e perdendo sempre o último horário da faculdade. Sou engenharia civil. Na faculdade e tendo como ele repor nossas aulas, é um absurdo. Simplesmente espera, não tem como a gente esperar, a gente está tendo aula. A gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui a partir do número de falta, a gente perde a matéria. Ninguém vai para campus todo dia e volta porque gosta. Ninguém faz isso. E a gente está lá o ano todo dizendo para o jovem que ele pode, que ele é capaz, tentando fazer de toda forma que ele seja aprovado no vestibular, dizendo, você vai conseguir, cria uma expectativa, gera um sonho, o cara corre atrás, se esforça, faz todos os sacrifícios que o Amaro colocou muito bem e é aprovado. E aí, como eu vou dizer para esse aluno agora que apesar dele ser aprovado, apesar dele ter conseguido, apesar dele ter acreditado no sonho que a gente vendeu para ele, ele não pode estudar? Porque a Prefeitura diz que ele não pode. Eu acho que o ônibus de 10h30 foi cortado no mês de dezembro, mesmo o IFE e o EIF levando as aulas até dia 20 de dezembro. Dia 10 de dezembro o ônibus foi cortado, a gente ficou sem e passamos janeiro inteiro sem esse ônibus. As pessoas que não têm condições de ficar lá no campus têm que se virar para as aulas, ou matar a aula, ou ir embora mais cedo, ou então pagar R$30 de passagem. E agora foi cortado nos 2 períodos. Meu nome é Angélica, eu sou estudante da UF Rio das Ostras, curso de Serviço Social. As minhas aulas, a aula da UF ainda não iniciou, ela se inicia dia 9 de março.
Só que eu também já procurei o TSU para fazer o recadastro, que eu sou usuária desde 2012. E o que eles têm para falar para a gente é que não sabe se você vai ter ônibus ou não. E nós, de Rio das Ostras, já somos atendidos por um micro-ônibus. De acordo, porque a quantidade de alunos é reduzida, são em torno entre 25 alunos, 30 alunos que frequentam. Então, nós somos atendidos por um micro-ônibus da empresa Ouro Negro. Então, eu também quero, junto com os outros colegas, a gente ter uma posição, porque até parece perto, mas é um custo de passagem. Nem todo mundo tem condições de pagar para você poder ir para a faculdade. Então, eu estou colocando essa situação porque eu acho importante. Eu, teoricamente, ainda estou no sistema, porque é um recadastro, eu já utilizo, mas tem colegas que passaram agora e que nem o cadastro puderam fazer. Então, fica muito complicado estudar nessas condições. E o artigo 6, parágrafo único também, o município de Macaé poderá celebrar convênios com instituições e empresas públicas e particulares para a captação de recursos destinados à consecução do objeto desta lei. Mais uma vez, se o problema é o dinheiro, é a verba para manter o programa, a gente tem uma brecha aqui na lei, a gente tem a possibilidade dos convênios que não estão sendo firmados. A verdade é que o TSU ele costuma trabalhar fora da realidade. Ele não leva em conta a realidade. A realidade da universidade pública, todos nós sabemos como é que é. Tem greve no meio do ano, as aulas param, depois quando volta eles fazem um calendário de reposição, esse calendário de reposição vai até a véspera do Natal, que é dia 22, 23. Algumas voltam em janeiro, como o IFE voltou esse ano dia 5 de janeiro, a UENF voltou dia 19. E no final do ano passado, em dezembro, na semana que ia até o dia 12 de dezembro, uma sexta-feira, a gente recebeu a informação do TSU que os ônibus só iriam circular até dia 12 de dezembro. Todos, não só o Desimir, todos. Aí a gente falou, olha só, a gente tem aula até dia 19 de dezembro, mais uma semana. O IFE vai até dia 22, oficialmente. Como é que fica a situação? Semana de provas é praticamente nessa última semana, até dia 19. E falaram que o serviço só ia até dia 12 de dezembro. Passamos abaixo-assinado nos ônibus, de manhã, de tarde, à noite, fizemos uma lista de abaixo-assinados, fomos no TSU e conseguimos, depois de muito trabalho, que eles colocassem ônibus para a gente até 19 de dezembro, mais uma semana. O IFE voltou com as aulas no dia 5 de janeiro. Nessa primeira semana do dia 5 de janeiro, não estava tendo ônibus. O pessoal do IFE, só eles, coitado. O pessoal do IFE foi lá, fez pressão, quiseram ônibus. Na semana seguinte, depois de muita pressão, botaram ônibus. Aí ficou 3 semanas de ônibus itinerário de férias, que eles dizem que é um itinerário reduzido, nas 3 semanas de janeiro, nas 3 últimas semanas de janeiro. Quando foi no dia 2 de fevereiro, segunda-feira da semana passada, o primeiro ônibus do dia, das 5h45 da manhã, foi para Campos. Ele vai às 5h45, sai de lá meio-dia e meia. O ônibus da tarde não foi mais. Aí a gente buscou informação, descobrimos que tinham recebido uma ordem de que era para suspender os ônibus até o carnaval, que só ia voltar dia 23 de fevereiro. Aí a gente começa a questionar, como suspender? Se a UENF está tendo aula, se a Cândido está tendo aula, o IFE, a Estácio vai voltar a ter aula, o Existência vai voltar a ter aula. Como suspender assim, do nada? E a desorganização é tão grande que o primeiro ônibus do dia foi. O segundo não foi. Quer dizer, não é uma ordem com uma semana de antecedência para, a partir de semana que vem não tem ônibus. Não, foi uma ordem que veio no dia, por volta de 10 da manhã, 11 da manhã, que foi o horário que uma menina ligou para o TSU e ficou sabendo. E o primeiro ônibus foi, porque é 5h45 da manhã, ninguém vai ligar para mim para falar para não ter mais ônibus. Entendeu? Então, é uma desorganização. Tem uma desorganização na administração e também com as informações que passam para a administração. O que eu proponho aqui, e aí peço licença ao vereador Amaro, mas proponho ao vereador Maxwell e ao vereador Marcel, que é suplente aqui dessa comissão, como encaminhamento, primeiro que a gente oficia, a Comissão de Transporte oficia a Prefeitura, fazendo todas as cobranças, pedindo as informações que a gente não tem e as providências que a gente, enquanto comissão, acha que eles têm que tomar. No caso das críticas e denúncias acerca das más condições dos veículos,
que a comissão também, e aí a gente vai marcar uma data que a gente faça uma fiscalização em loco nas condições de ônibus e a gente faça uma vistoria dos veículos, tanto no que diz respeito à segurança, de cinto, que não tem, etc., como de higiene e demais. E a gente pode pegar e tentar fazer dentro da comissão alguns estudos de apresentação de emendas que podem garantir na lei, que é de 2007, algumas que a gente consiga aperfeiçoar alguma coisa e colocar garantido em lei algumas das reivindicações aqui, que eu acho que se a gente conseguisse colocar em lei, a gente ganharia corpo também nessa luta, não ficaria refém de um governo achar que deve ou não deve. Se a gente conseguisse transformar isso em lei, seria interessante. Eu imagino essas 3 medidas. Super óbvio. Então, a gente está perplexo, mas a gente não está parado. Nós sempre nos posicionamos de acordo com o nosso compromisso, com os nossos eleitores, com a nossa base, com os movimentos populares. A gente não abre mão disso. A gente recebe pressões também, mas a gente se mantém firme como um grupo que na Câmara possa representar o interesse da sociedade. Então vamos ser intransigentes nessa questão da manutenção do transporte. O presidente da comissão encaminhou bem, a gente pode, o Marcel também e Amaro, na possibilidade de fazer emendas na lei atual para tornar mais garantias, né, para que esse serviço tenha continuidade. E para concluir, vocês são super importantes nessa luta. Muito mesmo. Nós podemos fazer um pouco, junto com vocês, a gente pode fazer muito. Nota, mas eu vou fazer o registro por hora. Se isso se tornar comum, voltar a acontecer, acho que a gente tem que até discutir um posicionamento. Mas assim, eu estava ontem na manifestação, o Marcel chegou no momento até de maior tensão e pôde também perceber, mas acho que Macaé tem algumas outras prioridades na área de segurança pública que não atrapalharam a manifestação de jovens que estavam lá com espírito de paz. Estava atrapalhando um pouco o trânsito? Estava, mas até isso foi estudado, ficava 2 minutos numa via, ia para outra, fluía, e ninguém parou o trânsito. Hoje pararam a Ponte Rio-Niterói, não tinha a quantidade de PM que tinha ontem em Avenida de Magalhães. E pararam a Ponte Rio-Niterói. Mas enfim, e que isso foi uma manifestação importante, mas uma manifestação que julgo que se a prefeitura não se posicionar, eu tenho certeza na força e mobilização desses jovens para colocar mais pessoas lá. Fiquem à vontade para acionar todos nós aqui, enquanto comissão, enquanto mandato, a gente está à disposição e com a mesma angústia que vocês para resolver isso quanto antes. A gente sabe que o carnaval vai dar uma paralisada ruim para resolver, para avançar as coisas, por isso essa semana é tão fundamental. Eu vou tentar, nessa parte aqui do ofício à prefeitura, a gente vai fazer isso imediatamente, até fazendo coro e cobrança da celeridade disso tudo, e a gente vai conversando em busca de uma solução aí para esse problema, tá bom? Obrigado.